Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de transporte fluvial e lacustre. O que vem a ser isso? É um tipo de navegação que ocorre internamente no país. Então é você investir em infraestrutura de transporte hidroviário dentro do próprio território, o chamado transporte fluvial, usando as bacias hidrográficas. Então uma grande questão é, os rios são predominantemente rios planálticos. E assim não favoreceria a navegação. Sim, sem dúvida. Porém, podem existir situações em que é possível construir canais artificiais para viabilizar o transporte nesses rios quando existirem obstáculos naturais. As eclusas são canais artificiais dotadas de elevadores hídricos que vão favorecer a superação desses obstáculos naturais. Assim, esse fenômeno é comum em vários países do mundo, inclusive na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos e, por consequência, é algo que os países emergentes também necessitam investir. Dessa forma, colocamos aqui no exemplo um dos maiores do mundo, onde nós temos a interligação da Europa de norte a sul ou de sul a norte, indo do Mar Cáspio até o porto de Roterdã, onde você tem aqui um fluxo de mercadorias de forma extremamente intensa. Veja as duas representações, pegando desde a região do Mar Cáspio até o porto de Roterdã. Veja que esta é uma região que passa por áreas essencialmente planálticas e que me permite, por meio das eclusas, superar esses obstáculos e conseguir realizar o transporte. Então não é impossível termos o aproveitamento destas hidrovias, mesmo que sejam bacias hidrográficas predominantemente planálticas. No Brasil, tal dinâmica de investimento começou a ganhar força a partir dos anos 90, quando o Brasil firmou o Tratado de Assunção, que deu origem ao Mercosul. Assim, surgiu a hidrovia do Mercosul, mais precisamente e famosa, a hidrovia Tietê-Paraná, que aqui ilustramos na representação. E, posteriormente, a hidrovia do Paraguai, partindo da cidade de Corumbá. Essas hidrovias vão ampliar a capacidade de circulação de mercadorias, reduzindo o custo final do produto. Ou ainda, a região que mais se aproveita isso, que é a região amazônica, que, nos últimos anos, teve a ampliação da hidrovia do Tocantins, ou mesmo a hidrovia do São Francisco. Então veja que é perfeitamente possível ampliar os investimentos nesse setor e reduzir os custos de transporte de mercadorias e, óbvio, ampliar a competitividade. Basta que tenhamos investimentos e uma desburocratização. Vejamos aqui um exemplo de uma eclusa identificada aí para vocês nas duas imagens, que é a eclusa de Tucuruí, onde você tem aí a capacidade de circulação de barcaças ou embarcações de grande porte para transportar grãos e minérios. É uma forma de você minimizar custos mediante obras de infraestrutura, o que demanda, portanto, investimentos. Vejamos ainda que é possível aproveitar esse meio de transporte quando o país é rico em lagos. É o que chamamos de transporte lacustre. Um dos maiores exemplos que temos é o que ocorre nesta região, localizada a nordeste dos Estados Unidos, a região dos Grandes Lagos, e ainda localizada a sudeste do Canadá, que é uma região extremamente rica, onde estima-se que aqui as trocas diárias superam $1 bilhão. Pegando aí duas das regiões mais ricas do Canadá, Ontário e Quebec, e a região nordeste dos Estados Unidos, um polo de indústrias tradicionais, facilitando assim uma rede de transportes lacustre de forma intensa. Ou ainda, considerando uma outra situação, deveríamos pensar que
Esse transporte, ele pode ter uma situação facilitada se forem lagos exteriores e não interiores, que é a grande vantagem da região dos Grandes Lagos entre Estados Unidos e Canadá. Eles são externos, o que facilita o transporte e o comércio internacional, favorecendo as exportações. Veja que aqui na animação nós colocamos uma representação menor para você ter uma noção das províncias de Ontário, de Quebec e a região nordeste dos Estados Unidos, destaque para o Michigan, ou ainda a região de Nova York. Veja que são áreas extremamente ricas e de alta concentração industrial e que, historicamente, funcionaram como precursoras do desenvolvimento urbano industrial desses países, o que nós podemos analisar que foi favorecido por um transporte de menor custo ou ainda de menor impacto sobre as exportações e importações. Assim, esses países são privilegiados. Aguardo você para o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até breve!